Bom dia, gostaria de agradecer a todos que estão nos acompanhando pelo canal oficial da Prefeitura no Facebook e no YouTube. Agora vamos dar início à nossa prestação de contas de cumprimento das metas do primeiro quadrimestre de 2021. Por sermos um órgão público, devemos dar transparência aos dados do ente público conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, artigo 48, de 4 de maio de 2000. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas desses documentos. Então, diante do que estabelece a lei, eu trago alguns dados a seguir. Temos neste primeiro comparativo nossas receitas, que são formadas por receitas correntes e de capital. As receitas correntes englobam os impostos, taxas, contribuições e transferências do Estado e União. Os impostos e transferências mais comuns são ICMS, PVA, IPTU, FPM, Fundeb, entre outros. Também temos as receitas de capital, que são geradas por repasses recebidos do Estado e da União para aquisição de investimentos. Um exemplo dessas receitas seriam os recursos que a prefeita e os vereadores têm buscado em Brasília e em São Paulo, através de emendas parlamentares e convênios. A exemplo, temos os valores que vieram para aquisição de carros e pavimentação asfáltica. Conforme o quadro exposto, na previsão inicial de 2020, tivemos uma arrecadação de R$ 36.813.478. No quadro referente ao primeiro quadrimestre de 2020, o valor arrecadado foi de R$ 14.382.767,37. Já para o ano de 2021, os valores são: previsão inicial, R$ 37.750.000. Para o primeiro quadrimestre de 2021, o arrecadado foi R$ 17.630.785,07. Com isso, podemos observar o aumento da receita no ano de 2021 em comparação ao que foi recebido em 2020. Já no próximo slide, tem a questão das despesas e temos o seguinte cenário. As despesas correntes, que são utilizadas para pagamentos de pessoal e encargo social, e outras despesas, que a exemplo seriam material de consumo e a prestação de serviços. Temos também as receitas de capital, que são realizadas e utilizadas para aquisição de máquinas e equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, concessão de empréstimo, entre outros. Então, com a somatória das despesas correntes e de capital empenhadas, lá na parte de baixo, temos o valor de R$ 12.785.376,68. E com a somatória das despesas correntes e de capital liquidadas, temos o valor de R$ 11.811.892,88, sendo então esses os valores das despesas da Prefeitura para o período do primeiro quadrimestre de 2021. Já no próximo quadro, fiz um comparativo da receita e despesa do período. No caso da receita, podemos observar um aumento recebido no ano de 2021 de 22,58% dos recursos provenientes de impostos e transferências em comparação ao valor recebido em 2020. E na parte da despesa, houve uma diminuição de gastos no ano de 2021, de 17,29% em relação aos gastos de 2020.
Com isso, observa-se que o município arrecadou mais e reduziu as despesas, tendo uma liquidez maior em caixa para o período. Passamos agora para a análise do superávit e déficit, apurado no primeiro quadrimestre de 2021. Em função à receita realizada com a despesa liquidada, podemos observar que houve um superávit de R$ 5.818.892,19, gerando um índice de 33%. Tendo em vista o cenário de pandemia, que estamos enfrentando, esse crescimento da receita é muito significativo para o município. Agora vamos passar para o demonstrativo simplificado do RREO, que demonstra a liquidez do município. Nossa receita corrente líquida, que é o valor gerado através da evolução das receitas realizadas nos últimos 12 meses, que gera também a base de cálculo utilizada como parâmetro para sabermos o limite que poderá ser gasto com as despesas de capital, ou seja, folha de pagamento, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, e utilizado também como índice de endividamento no caso de financiamentos e reserva de contingência, isso no caso do município necessitar de algum empréstimo. Fechou o período com o valor de R$ 43.172.476,28. Outro índice também que são utilizados para o cálculo de endividamento financeiro são os resultados primário e nominal. Temos então para o período de resultado nominal o montante de R$ 6.542.724,93 e o resultado nominal ficando negativo em R$ 7.643.732,06. O que quer dizer que o município tem boas condições de quitar suas dívidas no caso de necessitar de um empréstimo. Vou mostrar agora para vocês a análise de nossos restos a pagar. O valor referente à demonstração da inscrição de restos engloba os valores de restos a pagar inscritos de exercícios anteriores e os valores inscritos até 31/12/2020. Então, fechou-se com o valor para o período em R$ 4.927.046,65. O valor cancelado para o período foi de R$ 9.845,45. O valor pago até o período foi de R$ 4.034.320, gerando um saldo de restos a pagar de R$ 882.881,20. Bom, o que isso quer dizer? Em análise aos dados demonstrados em relação ao saldo de restos a pagar, verificamos a redução do montante que tínhamos a pagar, equivalente ao montante de 82,08% até o período, o que representa um montante de R$ 4.444.165,45 amortizados em relação à inscrição inicial dos restos, que foi registrada, então, na casa dos R$ 9.927.046,65, restando um saldo no valor de R$ 882.881,20, o que equivale ao percentual de 17,92% de empenhos não quitados no exercício financeiro até o período. Observa-se, então, que conseguimos amortizar de nossas dívidas 82,08%. Um ótimo índice, visto o cenário econômico que estamos passando desde 2020 em decorrência da pandemia. Agora vamos entrar nas telas dos demonstrativos com receitas e despesas do ensino, Fundeb e saúde, que são os recursos públicos que exigem o cumprimento mínimo dos índices constitucionais até o fechamento do terceiro quadrimestre de 2021. Então, a gente vai estar mostrando o que foi gerado de índice no primeiro quadrimestre, mas os índices totais eles têm que estar fechados até
até o terceiro quadrimestre de 2021. No caso dos índices de ensino, temos o seguinte cenário: receita de impostos e transferências no valor de R$ 11.584.162,35. O valor mínimo a ser aplicado seria de R$ 2.896.040,58. Em referência ao que foi empenhado no primeiro quadrimestre de 2021, um valor é de R$ 2.441.074,92. Com isso, a gente obteve um índice de aplicação no ensino de 21,07%, que o índice pede 25%, né? Porém, a gente fechou em 21,07%, mas a gente tem até o terceiro quadrimestre para atingir e fechar esse índice em 25%. Nosso próximo índice de aplicação a ser analisado é o recurso do Fundeb, que deverá ser aplicado 70% para pagamentos de remuneração de servidores da educação no magistério e os 30% restantes com outras despesas de ensino. Neste caso, a receita realizada para o período foi de R$ 3.879.321,11. O valor mínimo a ser aplicado seria de R$ 2.715.524,78, equivalente aos 70% da receita do Fundeb. Porém, o valor aplicado foi de R$ 1.541.584,61, o que, no caso, equivale a percentual de 39,74%. E em referência ao valor total empenhado no Fundeb, o montante foi de R$ 2.122.283,19, atingindo o índice de 54,71%. Então, podemos observar que nas apurações dos recursos próprios investidos na educação e a aplicação dos recursos do Fundeb, os mesmos não apresentaram a aplicação mínima exigida, mas como eu disse no início, é de se esperar uma projeção no aumento das aplicações para os próximos quadrimestres, bem como a normalização desse índice até o término do terceiro quadrimestre de 2021, em consonância com a legislação vigente. Passamos agora para a área da saúde. Na área da saúde, podemos verificar que a receita de impostos foi de R$ 11.584.162,35, o que pediria o mínimo de aplicação no montante de R$ 1.737.624,35, que seria 15%, que é o mínimo exigido. Porém, o valor total aplicado na saúde foi de R$ 3.424.449,60, o que gerou uma aplicação de 29,56% no primeiro quadrimestre de 2021. Com isso, o município registrou uma aplicação a maior no montante de R$ 1.686.825,25, demonstrando o cumprimento dos limites exigíveis na legislação já no primeiro quadrimestre, bem como também demonstrando zelo e compromisso com a população. Na nossa última análise, temos o demonstrativo da despesa com pessoal do Poder Executivo, o que deve atingir no máximo 54% da nossa receita corrente líquida, aquela que a gente falou anteriormente, né, que foi demonstrada no slide anterior. Então, em relação aos gastos com pessoal, face ao limite de 54% preconizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o município apresentou um índice apurado para o período em 47% no montante de R$ 20.311.946,09, cumprindo o limite estabelecido pela lei, demonstrando equilíbrio fiscal para o período do primeiro quadrimestre de 2021. Bom, queria lembrar a todos que esses índices mencionados, que não atingiram, né, os limites legais, o índice
requisitos legais, serão observados e acompanhados e deverão ser cumpridos em sua totalidade no fechamento do terceiro quadrimestre de 2021. Bom, pessoal, essa foi a minha análise das contas públicas da Prefeitura de Estivajebe para o período do primeiro quadrimestre de 2021. Lembrando a todos que, em caso de dúvida, vocês podem enviá-las até o dia 14/6 de 2021 para o e-mail botelhogabinete@gmail.com. Gostaria de aproveitar e dar a oportunidade de agradecer a todos os funcionários, em especial o Heitor que está aqui colaborando, né? E que fizeram parte do trabalho para o fechamento desse quadrimestre. Obrigada a todos pela atenção, bom dia.